Olá, queridos amigos aqui do canal do Leandro Monteiro, sejam bem-vindos a mais uma live e hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 trabalhos com maior potencial de crescimento no mundo. Num mundo com tanto desemprego, num mundo onde tantas pessoas se formam em engenharia, ciências contábeis, administração, direito e terminam trabalhando no Uber, num mundo com tantas empresas quebrando, num mundo onde tem tantas empresas com vagas em aberto também e elas não conseguem fechar essas vagas, não conseguem contratar gente qualificada. Leandro, que tipo de empresa, que tipo de negócio, que tipo de profissão está contratando, Leandro? Eu tenho filhos pequenos, eu preciso orientar os meus filhos, eu vou começar uma faculdade, o que eu faço, o que eu estudo para eu conseguir ganhar dinheiro, porque eu não quero trabalhar no Uber depois que eu me formar, Leandro. Me dá essa dica aí. Eu vou falar aqui para você, nesse vídeo eu vou te mostrar 5. E as outras 5 eu vou mostrar para você no vídeo que eu vou colocar, que é uma área exclusiva para assinantes aqui do nosso canal. Uma coisa é você ser inscrito, outra coisa é você ser membro. Para você ser inscrito aqui no nosso canal, isso é gratuito, é só você apertar a tecla de se inscrever aí e já está inscrito e apertar o sininho e todo vídeo novo que chegar você vai ser notificado. Outra coisa é você ser membro. Para quem é membro, eu coloco lá alguns vídeos onde eu dou mergulhos mais profundos na parte de investimento, na parte de importação da China, exportação para Dubai e países árabes. Eu falo sobre construção civil, agronegócio, uma série de oportunidades de negócio. Vamos lá. Eu fui surpreendido essa semana, isso me motivou a gravar esse vídeo. Eu estou falando com vocês aqui da minha biblioteca particular, aqui em Dubai, onde eu moro com a minha família. E eu fui a uma livraria para comprar os livros da escola dos meninos. E aí eu, na curiosidade para ver qual era o material didático, fui ler o que as crianças iam aprender aqui em Dubai. O que é ensinado na escola aqui em Dubai. Então eu peguei livro, peguei o material escolar e no material veio livro falando sobre robótica, livro falando sobre engenharia de alimentos. Isso eu estou falando para nível de 2º grau, tá? Nível 2º grau. Vem falando, tem matéria só sobre empreendedorismo, tem matéria só sobre negócios online, e-commerce, tem matéria só sobre inteligência artificial aplicada aos negócios. Ninguém aqui está querendo saber de fórmula de Bhaskara, ninguém aqui está querendo aprender equação quadrática, ninguém aqui está querendo aprender teorema de Pitágoras, ninguém aqui está focado nisso. A turma aqui está focada em ensinar as crianças sobre negócio. Tem livros só sobre educação financeira, história dos bancos. É isso, é isso. Então, gente, aqui no livro de geografia das crianças, não se dá aula de geografia, se dá aula de geopolítica. É outra coisa. Então você forma um cidadão mais bem preparado intelectualmente para o mercado de trabalho. Você forma um cidadão preparado para o futuro. O grande problema é que as escolas no mundo inteiro, e quando eu falo as escolas no mundo inteiro, eu incluo alguns países de primeiro mundo, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso de alguns países da Europa, que ainda tem o seu sistema de ensino baseado num programa de 50 anos atrás. O Brasil também está nessa. Tanto que a maior parte das pessoas que se formam não consegue trabalhar na sua própria área. O cara às vezes se formou em engenharia, se formou em direito, se formou em ciências contábeis, se formou em administração, se formou em enfermagem, às vezes até em medicina, mas ele é o profissional de direito, porque ele conseguiu o diploma, mas ele não é de fato, porque ele não consegue emprego na área onde ele estudou. Sabe por que ele não consegue emprego? Porque aquilo que ele aprendeu na faculdade virou sucata. Aquilo que ele aprendeu na faculdade
já não serve para mais nada. Porque naquela relação viciada das faculdades no Brasil, funciona assim: de um lado tem um esperto que quer pagar pouco para aprender, e do outro lado tem um mais esperto ainda, que finge que ensina. Então um finge que paga, o outro finge que ensina. É um sistema extremamente viciado. No fim, só o dono da faculdade ganha. O aluno vai perder o tempo, o dinheiro e vai ter que trabalhar no Uber, porque não consegue fazer outra coisa. Então eu separei aqui para vocês algumas coisas que são muito desejadas no mercado de trabalho atual, tá? Tem muita empresa aqui em Dubai precisando de profissionais nessa área, principalmente na China. E hoje eu tô aqui, ó, eu gosto sempre de colocar aqui na minha biblioteca aqui a bandeira da China, do Brasil e de Dubai, para que porque são os países que eu mais tenho relação comercial, dos Estados Unidos também, mas como esses dois aqui são muito próximos de mim e um deles eu moro nele, eu coloco sempre essas 3 bandeiras aqui. Então eu vou começar aqui pelo primeiro ramo da construção civil. Vamos lá, não é engenheiro, não é nada disso. Ramo da construção civil. Eu vou começar por esse ramo, porque eu particularmente, embora eu não seja engenheiro, mas eu tenho uma empresa de uma construtora, eu invisto muito nessa área e é uma área que tem sofrido muito a ausência de profissionais qualificados. Para você ter noção, tem obras que eu só consigo executar se eu trouxer chinês para poder me ajudar na obra, porque eu não encontro brasileiro com qualificação para executar algumas obras que eu preciso no Brasil. Só para vocês terem noção do que eu estou falando. E a construção civil, para mim, é uma das mais importantes. Eu costumo dizer o seguinte, que a construção civil, ela é a locomotiva que puxa todos os vagões da economia. Eu acho que a construção civil, um país que quer se desenvolver, ele precisa ser todo rasgado em obras para gerar muito emprego. Você pode ver todo país que está se desenvolvendo, a construção civil está a todo vapor. Você quer saber se a economia naquele país está estagnada? Olha para a construção civil. Se você vê pouco canteiro de obra, não vê grua trabalhando, o ambiente de negócio ali está um fracasso. A construção civil, ela é o único setor da economia que consegue absorver a mão de obra de um analfabeto ao pós-doutorado. Todo mundo tem espaço na construção civil. O investimento pesado, o investimento maciço por parte de um governo em infraestrutura e construção civil, ele extingue o desemprego no país em 60 dias. A verdade é essa. Mas tem que ir na direção da construção civil e o resto tudo se arruma sozinho. Então, quando eu falo aqui construção civil, vou começar pela construção civil, porque eu o considero o setor mais importante da economia. Não que os outros não tenham importância, mas esse, na minha opinião, é o mais importante. Tá? Então, aqui, ó, com relação a fábricas modulares. O que é isso, gente? Hoje em dia, não tem mais aquele cara que trabalhava ou que trabalha assentando tijolo, botando tijolo sobre tijolo, usando prumo, usando nível e fazendo massa para assentar tijolo sobre tijolo. Esse cara, quando você encontrar um deles, bate uma foto. Bate uma foto do lado dele, porque é uma foto histórica. Seus filhos e netos não vão acreditar que você um dia conheceu alguém que fazia isso. Então, quando você encontrar um pedreiro, cola do lado dele, bata uma foto, porque isso vai entrar para a história. Hoje em dia, você chega na China, você chega em Dubai, você chega nos canteiros de obra da Arábia Saudita, que é aqui do lado, você chega nos países de primeiro mundo, tu não vê ninguém assentando tijolo. Os blocos vêm preparados das fábricas, as casas são feitas pré-moldadas em concreto armado dentro de galpões gigantescos, com guindastes. Então, tudo é feito nas suas formas modulares. E todas essas placas de concreto armado, que é mais resistente do que parede de tijolo, vão em cima dos caminhões e no canteiro de obra isso é montado com os guindastes. Então, perceba. Olha, você vê, alguém da minha geração, eu nasci em 78, tá?
Eu nasci em 78. Eu não conheço ninguém da minha geração que virou pedreiro. Eu não conheço, conhece alguém que nasceu nos anos 70 e que hoje é pedreiro? Eu não conheço ninguém. Você conhece alguém que nasceu nos anos 80 e virou pedreiro? Você conhece alguém que nasceu nos anos 90, nos anos 2000 e virou pedreiro? Você conhece alguém? Eu não conheço ninguém. Se tiver um, me apresente, porque eu não conheço ninguém. Dos anos 70 para trás, tinham muitos. Hoje você não encontra um pedreiro, hoje você não encontra, para encontrar um eletricista ainda encontra, mas é difícil. Encontrar um marceneiro, meu Deus do céu, mais fácil é ganhar na loto. Encontrar um marceneiro, meu Deus. Encontrar um serralheiro, rapaz, é até difícil você andar no seu bairro aí onde você mora e encontrar uma serralheria. Você encontrar uma marcenaria, ô coisa difícil. Eu não conheço ninguém da minha geração para frente, ninguém que eu passei pela pessoa, meu amigo, tudo bem? Está indo aonde? Não estou indo me matricular, vou fazer um curso de marcenaria. Eu não conheci ninguém com essa conversa. Então, isso tá no processo de extinção. Hoje, nas construções aqui em Dubai, nas construções na China, nas construções nos países árabes, como é que funciona? O arquiteto, ele faz o projeto, com base nas especificações das medidas do projeto. As compras são feitas na China, então a esquadria de alumínio já vem pronta da China para encaixar naquele buraco daquela janela. Não existe uma serralheria que vai fazer, chama o serralheiro, a casa está pronta, a parte de alvenaria está pronta, agora chama o serralheiro para tirar a medida da janela. Isso não existe mais. Não existe mais. Então, quando o arquiteto faz o projeto, ele já manda para as fábricas na China as medidas que já tem que vir pronto de lá. As esquadrias de alumínio cortada é padrão. As portas já vêm prontas, já nos caixonetes para encaixar. Não tem marceneiro fazendo prumo de porta para poder botar porta. Não tem mais isso. Não tem mais pedreiro assentando tijolo um em cima do outro. Imagina, gente, em Dubai, quando pega de junho, julho, agosto, esses 3 meses dá 50 graus na sombra. Esses 3 meses de verão no mundo árabe é desesperador de calor. É muito quente, tanto que na época de verão, aqui em Dubai, é época que tem férias nas escolas. Geralmente no Brasil, como é que funciona? Tem férias em dezembro e tem férias em janeiro, né? No fim do ano e início do ano. Em Dubai não é assim. Em Dubai, as férias da escola é no meio do ano, por causa do verão. O verão fica um calor insuportável. A sensação térmica é de 60 graus na rua, com umidade do ar de 90%. Você não consegue respirar. É insuportável. Então, tanto que quando é verão em Dubai, vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, eu vou para outro lugar que não é Dubai. Porque nem eu também aguento, que até os sheiks que nasceram e foram criados aqui em Dubai, quando dá também verão, eles vão para o palácio deles em Londres, vão para os Estados Unidos e vão para outro lugar. Nem eles aguentam ficar aqui. Então, gente, o que acontece? A construção civil não para, nem no verão. Imagina num calor de 50 graus de rachar o coco. Aí você pega e você espera que um cara vai ficar lá no alto de um prédio, assentando tijolo sobre tijolo? Ele vai passar mal, ele vai cair de lá. Ele não vai aguentar trabalhar. E o país não pode parar 3 meses por causa do verão. A construção civil está a todo vapor. Se você chegar hoje em alguns lugares de alguns shoppings de Dubai, você chega lá e você vai ver o seguinte, maquetes de cidades inteiras sendo vendidas na planta. Então você vê assim no Brasil. Como é que você vê no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal? Como é que você vê? Você vê a construtora lançando um prédio, aí faz uma maquetezinha do prédio e vende na planta, né? Um prédio. Às vezes fica meses vendendo aquele prédio, aqueles empreendimentos imobiliários. Não é assim que funciona? Pois é. Aqui em Dubai, eles fazem maquete de cidades, com 200 prédios, 1.500 casas, mansões, né? E tudo naquela maquetes enormes, maquete que para dar uma volta em torno dela demora, é grande,
coisa grande. Aí tu volta lá daqui a 15 dias, 20 dias. Ué, cadê aquela maquete que estava aqui? Botaram aonde? Senhor, desmontamos porque já foi tudo vendido. Então, coisas que o resto do mundo leva 6 meses para vender um prédio, em Dubai, cidades inteiras são vendidas em 15 dias. Você imagina o ritmo da construção civil de um lugar desse? Você tem noção da velocidade que se exige? Você já imaginou ter que ter pedreiro para levantar essas casas todas? O Burj Khalifa não estava pronto até hoje. Então, eles usam uma tecnologia que os chineses trouxeram para cá, que o resto do mundo ainda está patinando. Os alunos, os cursos, ainda estão patinando, ainda estão com um programa antigo para formar sucata. A verdade é essa, gente. Então, olha só, eu até anotei aqui coisas que estão precisando. Ó. Engenheiro mecânico para fazer máquina. Que máquina? A máquina que faz os blocos de concreto que vão ser montados no canteiro de obra. São casas e prédios modulares. A estrutura é metálica e o que vai compor as paredes são blocos de concreto pré-pronto, feito numa fábrica, que a gente chama de fábrica de casas. Isso é feito em galpões gigantescos. Então, precisa-se de engenheiro mecânico para fazer essas máquinas. Se você tiver que contratar um desse no Brasil, não tem para contratar. Não tem. Eu estou trazendo profissionais da China para fazer isso no Brasil. Outra aqui, ó. Arquiteto com especialidade em construção modular. Deixa eu falar rapidamente sobre isso. Uma coisa é o arquiteto, porque o arquiteto ele é o pesadelo do engenheiro. O arquiteto faz o desenho, o engenheiro que se vire para tirar aquilo do papel e transformar aquilo em realidade. Se tem uma coisa que é o pesadelo, é o diabo na vida de um engenheiro, é o arquiteto. Então aqui precisa, aqui não, o mundo inteiro está precisando de arquitetos que façam um projeto que possa ser fabricado. Deixa eu explicar. Um projeto onde as peças daquele projeto vão ser fabricadas por uma fábrica na China que usa o método construtivo modular. Aquele arquiteto que foi aprender sobre AutoCAD na faculdade, que faz o projetinho no AutoCAD e não diz para o engenheiro como é que fabrica aquilo, não tem mais emprego para esse cara. Esse cara tem que ir para o Uber, para o quinto dos infernos, porque não tem mais emprego para ele, não querem mais ele. Quando ele faz o projeto, ele já tem que saber como é que fabrica aquilo. É muito difícil de encontrar hoje quem faça isso, tá? Precisa-se de engenheiro químico para desenvolver materiais para este tipo de edificação. Porque uma coisa é você fazer um cimento para levantar uma casa no Brasil. Outra coisa é você fazer um cimento para levantar uma edificação num país árabe onde dá 50 graus na sombra. Não é qualquer cimento. Tem que ter materiais especiais para aquilo não rachar com o calor. Uma coisa é você estudar no Brasil, estudar em Angola, estudar em Portugal, sobre materiais de construção civil, para você fazer um prédio num país como Portugal, num país como Angola, Brasil, Argentina, França. Uma coisa é estudar isso. Outra coisa é você fazer um material que resista a lugares frios que tem neve. Há lugares, que eu estou falando lugares frios que tem neve, vou dar um exemplo, a Rússia. Quando se fala em Rússia para você, qual é a primeira coisa que passa pela sua cabeça? União Soviética, comunismo, socialismo e guerra. Não é isso? É a primeira coisa que passa pela sua cabeça, porque é isso que é vendido para nós. Quando a gente aprende sobre Rússia na escola, a gente aprende o seguinte, na geografia, como é que falam de Rússia para a gente? Maior país do mundo em extensão territorial.
Como é que, no máximo que vão falar em geografia ali para a gente, é falar um pouco de fauna, flora, vai falar sobre a capital, estados e capitais, que a gente tinha que decorar, extensão territorial, mas não se fala de economia, não se fala de grana. E é um dos países mais ricos do mundo e a construção civil lá está a todo vapor, precisando contratar muito engenheiro para levantar as edificações e tem lugares lá que neva. Então não é qualquer cimento que você vai usar para levantar um prédio daquele. Então tem que ter engenheiro químico para desenvolver materiais para este tipo de edificações. Então estou citando aqui um exemplo da Rússia. É porque você olha para o Brasil e pensa, aqui não tem emprego para o engenheiro, realmente não tem emprego para o engenheiro mesmo não. Agora, tem outros lugares do mundo que estão precisando de engenheiros qualificados. Então, estou te dizendo aqui quais são os ramos de atividade, quais são as atividades de trabalho que já estão sendo, não é a profissão do futuro, uma ova. Profissão do futuro não, a profissão do presente. Já está precisando agora contratar esse tipo de profissionais. Eu, inclusive, lá no site do Clube de Negócios, eu já pedi para o nosso especialista criar lá um mural de vagas. Um mural de vagas. Muitos dos nossos clientes no Clube de Negócios, que hoje é a maior empresa de contabilidade do Brasil, eu criei a contabilidade online no Brasil há quase 20 anos atrás. Os meus colegas de profissão, contadores, carinhosamente me chamam de pai da contabilidade online, carinhosamente eles me reconhecem assim, porque eu criei a contabilidade online há quase 20 anos atrás e estou levando isso para outros países. Estou trazendo aqui para Dubai, estamos levando para outros países. E nesses países, os meus clientes da contabilidade, eles têm uma dificuldade enorme de contratar profissionais. Então, eu estou propondo a eles o seguinte, manda a vaga para mim, que eu vou liberar dentro do meu site para que as pessoas vejam quais são as vagas de emprego que estão em aberto e quais são as especificações do que você está precisando que as pessoas tenham de conhecimento para serem contratadas. Quando vocês começarem a ver o que estão precisando que um engenheiro saiba, o que estão precisando que um arquiteto saiba, vocês vão fechar as faculdades de engenharia no Brasil. Todas elas. Porque aquilo que está ensinando no Brasil não tem nada a ver com a realidade no resto do mundo. Está extremamente ultrapassado. Então, vamos lá. Falei aqui da construção civil. Vamos para o próximo aqui, ó. O próximo aqui, essa é boa. Essa agora vai tremer o chão, hein? Vou até botar o óculos que é para não perder o lance aqui. Olha aqui, gente. A parte na área de inteligência artificial. Olha essa aqui. Tem vaga em aberto aqui, inclusive em Dubai, tá? Analista de negócios para analisar comportamento de consumo, evolução dos negócios, tendências de mercado, vulnerabilidade, tomada de decisão em investimentos. Olha a diferença disso aqui que eu vou falar para você. Hoje, no mundo todo, existem as corretoras de valores. Você, eu e qualquer cidadão comum, nós não podemos comprar diretamente uma ação de uma empresa que está na Bolsa de Valores sem usar esses diabos desses intermediários. Criaram os santos para a gente falar com Deus. Então, você não pode hoje chegar e comprar uma ação da Petrobras diretamente com a Petrobras, não pode. Você não pode comprar uma ação da Vale diretamente com a Vale. Você não consegue fazer isso. Tem um intermediário que são as corretoras. Elas é que vão fazer essa transação por você, por mim. E esses caras, eles têm um conflito de interesse. Qual é o conflito de interesse? Eles não participam com você no prejuízo. Eles podem até te dar uma dica. Você chega para eles e fala assim, olha, eu estou querendo investir 5 mil reais em ações. Olha, eu quero comprar 1 milhão em ações. Eu quero comprar 20 milhões em ações. Quero investir meu dinheiro. Eles vão te dizer, olha, se fosse você, eu compraria a ação da empresa A, a ação da empresa B. Com base em quê?
eles te dão essa opinião. Cada vez que é feita uma compra, cada vez que eles fazem uma compra para você, a empresa que fez a venda os remunera. Ou seja, ele tem um conflito de interesse na hora de te indicar qual ação você vai comprar. Porque nem sempre ele vai indicar para você aquilo que está sendo bom para você. Ele está indicando para você, na maior parte das vezes, não são todos, tá? Eu estou falando que não são todos só para eu não ser processado, para poder abrir um espaço para aquelas pessoas que querem vender uma imagem de honesta poder se colocar dentro desse espaço, porque se eu generalizar aqui eu vou ser processado. Então é por isso que eu estou falando que não são todos, tá? Para aqueles que se sentirem ofendidos, ficarem nesse grupo que não são todos, uma parte que não faz parte disso. Mas eu só estou falando isso por causa disso, só para não ser processado. Porque, em via de regra, como é que funciona? Ele indica para você aquilo que ele ganha mais comissão. A verdade é essa. Se aquilo vai dar certo ou não, isso é problema seu. Você quer ver uma coisa? Olha, eu tenho até aqui na minha biblioteca um livro que fala sobre isso. Ó, tem aqui, ó. Tem um livro aqui, esse livro é antigo, mas ele é ótimo. Isso aqui ainda era da época que eu estava fazendo faculdade. Eu fico impressionado porque tem gente que se formou sem comprar um livro, eu fico impressionado com isso. Tem aqui um livro do Dante Matarazzo. O nome do livro é Análise Financeira de Balanço. Está vendo aqui? Análise Financeira de Balanço. Com base nos índices que esse livro ensina como é que calcula, tá aqui, vou até deixar aqui para vocês poderem, se quiser, dar um print da tela. Eu acho que não tem mais dessa edição para vender, a não ser que você encontre num sebo, porque isso é um livro antigo, mas eu considero ele um dos melhores livros para quem quer investir em mercado financeiro e quer saber se a empresa está dando lucro, se ela está dando prejuízo. Análise financeira de balanço. Porque toda empresa que tem ações comercializadas na Bolsa, essa empresa é obrigada a publicar o balanço em jornal de grande circulação ou no seu próprio site na internet. E lá no site da Bolsa de Valores tem também o balanço deles publicado. Só que daí, você tem dinheiro, mas é um leigo em contabilidade. Então você olha para o balanço, é uma viúva olhando para um caixão, uma viúva olhando para um cadáver. O cadáver está ali e ela não sabe o que ela vai fazer. É só chorar. Então eu vejo as pessoas, eu vejo o contador que olha para um balanço e ele não sabe como é que está a saúde financeira da empresa com base no balanço. Então, esse livro ensina análise financeira de balanço para aqueles que querem tomar decisões de onde vão investir. Mas até aí tudo bem, isso ainda é uma informação básica. Básica, porque naquele livro ali vai mostrar para você se a empresa está dando lucro, se ela está tendo prejuízo. Vai mostrar naquela análise, nas fórmulas que mostra ali, se a empresa ela tem liquidez, ou seja, ela consegue transformar rápido em dinheiro, porque uma coisa é você ser rico economicamente, outra coisa é financeiramente. Eu conheço gente que tem muitos imóveis, mas às vezes não tem dinheiro para comprar uma passagem aérea. Eu conheço muita gente assim. Eu conheço gente que tem mais de 100 milhões de dólares em patrimônio, em casa, apartamento, terreno, fazenda, e às vezes não pega um avião porque está sem dinheiro para pagar a passagem aérea. O cara é rico economicamente, mas é pobre financeiramente. Tem empresa que ela é rica economicamente, mas ela é pobre financeiramente, ela não tem liquidez. Vender um terreno, vender um imóvel e transformar isso em dinheiro não é rápido. Então ali naquele livro te mostra como é que calcula isso. Mas uma coisa é você calcular a liquidez de uma empresa, se ela está tendo lucro ou prejuízo. Isso é uma análise básica, muito rasa, que a maior parte das empresas que trabalham comercializando ações na Bolsa, nem isso sabem fazer. Os analistas que estão ali, eles estão atrás de ganhar a comissão dele e vender qualquer merda para você.
Ele quer a comissão dele, meu irmão. Se aquilo vai te dar lucro ou prejuízo, se vai te trazer bônus, ou se vai te trazer dividendos ou prejuízo, isso é problema seu, o risco é seu. Ele não está comprometido com você, ele está comprometido com a família dele. Isso chama-se eu preciso almoçar. Então, essa análise básica que eu mostrei ali naquele livro, isso é uma minoria que faz, tá? A maioria está comprometida apenas e somente apenas com a comissão que vai ganhar na venda da ação. Então, entra os analistas que hoje são peritos em inteligência artificial, onde eles vão analisar comportamento de consumo. Ou seja, quando você vai comprar uma ação, vamos supor que você tem uma fábrica de gravata, tá? Uma fábrica de gravata. Aí o dono da fábrica de gravata, não, você não, alguém tem uma fábrica de gravata e você está querendo investir e alguém te sugere, pô, investe naquela fábrica de gravata, é um negócio que está crescendo, o cara abriu o capital da fábrica de gravata. Os especialistas em inteligência artificial, além de fazer toda essa análise que eu já falei até aqui, ele vai fazer a outra parte, que é análise de comportamento de cliente. Ou seja, aquele produto que a empresa onde você vai investir está vendendo, ela está num lugar onde tem boa venda desse produto? Ela está num lugar onde os clientes desejam comprar esse produto? Onde ela está se instalando para fabricar gravata? Naquela região, já é hábito daquelas pessoas comprarem gravata? Essa fábrica que vai fabricar gravata, os concorrentes deles estão aonde? E como que os concorrentes deles estão se saindo no mercado? Olha, é outro tipo de análise. Então a inteligência artificial vai fazer uma varredura na internet, em todos os sites, comparar as ações na Bolsa de Valores, vão comparar as vendas dos concorrentes, vão pegar as informações que vão vir dos bancos, da Visa, da Mastercard, vasculhar todas essas informações para saber se aquela empresa que tu está pensando em investir, se ela tem grande chance de sucesso ou não. Perceba, é outro nível de profissional. Não é essa cambada de esperto, de malandros que tem na Faria Lima dando golpe nos outros, não. É outro nível de profissional. Então ele vai analisar tudo isso, comportamento de consumo, evolução dos negócios, tendências de mercados e vulnerabilidades. Outra coisa, usando ainda a inteligência artificial, já está precisando de gente para trabalhar com isso aqui em Dubai, segurança da informação, identificar vulnerabilidades e criptografia. Responda com sinceridade para mim. Seja honesto na sua resposta. Quantas pessoas que você conhece, do seu ciclo de amizade e relacionamento, sabem sobre isso aqui? Quantas fizeram um curso sobre isso? Se eu hoje quisesse pagar $1 milhão de salário para uma pessoa que saiba isso, quantas você conhece que fizeram um curso disso? Eu sei. Igualmente a mim, não conheço ninguém. Não é só você que não conhece ninguém, eu também não conheço ninguém. Aqui em Dubai já conheci várias pessoas, mas no Brasil ninguém. Nos Estados Unidos ninguém. E essas pessoas estão sendo pagas quase que a peso de ouro, porque o mercado está precisando muito desse tipo de profissional e não tem nem curso para ensinar isso. Vamos lá! Outra aqui, ó. Essa aqui então, rapaz, meu Deus do céu. Isso aqui até aqui em Dubai, no Internet City, já está tendo lá até conferências sobre isso. Tem lá grupos de indianos bilionários querendo investir nos caras e às vezes você chega lá no auditório, tem uma porrada de bilionário lá querendo investir dinheiro nos profissionais, nos projetos.
e às vezes não aparece ninguém para se apresentar, para poder propor um projeto. Ninguém. Aí você vê assim, 60, 70 bilionários sentados, esperando ali alguém se apresentar, num evento para falar de tecnologia, e não chega um engenheiro para falar sobre isso. Mas vamos lá, talvez a partir desse vídeo as pessoas comecem a pensar nisso. Vamos lá, engenharia de fintech. Para quem não sabe, fintech é uma empresa de serviços financeiros pela internet. É uma empresa de tecnologia na área financeira, por isso fintech. Por exemplo, nós tivemos no Brasil agora o Nubank. O Nubank foi impedido de usar essa palavra bank, porque ele não é um banco, ele é uma fintech. Então, como ele não tem carta patente de banco, a Justiça brasileira mandou que ele tirasse essa palavra bank do nome da empresa. Então, não pode ser Nubank, vai ter que ser só nu ou alguma coisa. Ou seja, o Nubank vai ficar nu, porque tem que tirar essa palavra, porque ele não é um banco, ele é uma fintech. Fintech é aquela empresa que vende serviços financeiros pela internet. Então, engenharia de fintech, eles estão precisando de profissionais para automatizar serviços financeiros entre empresas e consumidores. O mundo inteiro, cá para nós, o mundo inteiro já sacou que ninguém quer perder dinheiro para banco, ninguém quer perder dinheiro para governo. Quantas pessoas estão cansadas de pagar imposto para o governo e não ter absolutamente nada em troca? Eu sou uma delas, tanto que eu vim morar em Dubai com a minha família. Porque eu fico assim, poxa, eu no Brasil, eu tenho que pagar um imposto desse tamanho, os maiores impostos do planeta estão no Brasil. Então o cara vai abrir uma empresa no Brasil, lamento, você é um ignorante, porque você está plantando em terra árida, porque você vai falir. Então o cara tem um imposto desse tamanho. Esse imposto, em tese, é para pagar segurança pública, é para pagar saúde, é para pagar educação, tudo isso, não é isso? Mas aí eu pago um imposto desse tamanho no Brasil, aí eu tenho que, além de pagar o imposto, eu tenho que pagar um plano de saúde, porque a saúde pública é um desastre. Além de pagar um imposto desse tamanho, eu tenho que pagar uma fortuna de escola para os meus filhos, porque a educação pública, os alunos saem dali sem saber absolutamente nada, não sabem a tabuada, não sabem fazer operações simples de matemática, não sabem qual é a capital do Brasil. É só você parar na porta de uma escola pública e começar a fazer pergunta, para você ver. Tem escola pública no Rio de Janeiro, formação de professoras em Madureira, bairro de Madureira. Teve que botar uma creche dentro da escola, porque 1/3 das alunas estavam grávidas aos 14 anos de idade. Foi-se o tempo que as pessoas faziam festa de 15 anos. Agora é chá de bebê. Mudou tudo. Então, eu não quero meus filhos metidos nisso. Então, saí do Brasil. Porque eu estou de saco cheio de pagar um imposto desse tamanho e não ter saúde. Pagar um imposto desse tamanho e não ter educação. Pagar um imposto desse tamanho e não ter segurança pública. Eu, para ir cortar o cabelo no Jaça, tenho que ir com 3 seguranças. Porra, tem que levar 3 seguranças para cortar meu cabelo no Jaça? Porra, tá de sacanagem, né, meu irmão? Então, o que eu fiz? Já que eu vou gastar todo esse dinheiro para viver no Brasil, vamos morar em Dubai, vai ser mais barato. E, de fato, foi mais barato. Então, gente, eu fui nessa direção. É uma questão de inteligência. O que é mais fácil? Mudar uma árvore de lugar ou mudar um macaco de árvore? Né? Os incomodados que se mudem. Eu não sou candidato a nada. Eu não sou o presidente do Brasil. Não cabe a mim mudar nada. O meu voto não vale nada porque eu acho que isso é uma fraude no Brasil. É a minha opinião. Eu acho que é fraudado. Então, quais são as 2 saídas que eu conhecia para isso? Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ou de Guarulhos, em São Paulo. Como eu já morava em São Paulo, peguei o avião, vim embora para Dubai e vim morar para cá com a minha família, para proteger minha família.
que o Brasil foi sequestrado. O Brasil foi sequestrado. O Brasil, ele está sentado no banco de trás de um carro encapuzado. Ele está indo, ele não sabe quem é o motorista. Ele está indo, ele só não sabe para onde nem quanto tempo vai levar essa viagem. O Brasil foi sequestrado. Então, gente, engenharia de fintech, automatizar serviços financeiros entre pessoas e consumidores. As empresas aqui em Dubai, as empresas no mundo árabe, as empresas na China, estão buscando profissionais para fazerem um sistema paralelo ao dos bancos, onde as pessoas vão pagar e receber sem passar pelo banco, sem passar pela mão do governo. Imagina só, se eu hoje quero fazer uma compra com a China, escuta essa, se eu hoje quero fazer uma compra com a China, eu tenho que mandar o dinheiro para o chinês e o chinês manda o produto para mim. Não é assim que funciona? É assim, em tese é assim que funciona. Para mim funciona um pouco diferente porque eu tenho linha de crédito com eles. Eu posso comprar sem precisar de mandar o dinheiro para eles. Mas levei muitos anos para conseguir isso. Mas no normal, em condições normais de temperatura e pressão, você primeiro manda o dinheiro, depois recebe o produto. É assim que funciona. Para você mandar o dinheiro, você manda via banco. Quando você manda via banco, o governo quer, cadê o IOF? Manda a minha parte para cá. Não é assim que funciona? Agora, e quando você faz esse pagamento com Bitcoin? Você tem Bitcoin no Brasil e o chinês aceita receber com Bitcoin. Você manda dinheiro da tua carteira para a carteira dele. Quanto que o governo viu nisso? Zero. E você fez a compra, está feita a compra, acabou o assunto. Você pode parecer que não é muito dinheiro, pode parecer que não é muito dinheiro quando você faz uma comprinha na Shopee, quando você faz uma comprinha no Alibaba, isso aí sai na urina para você nem sente que pagou isso. Agora, quando você trabalha com importação e exportação e que as suas compras somam 100 milhões de dólares dentro de um mês, o IOF, quando você vai para 100 milhões de dólares dentro de um mês, o IOF, você sabe quanto representa o IOF disso? Representa 3 Ferraris. O que você acha? Você está disposto? Você está disposta a dar de presente 3 Ferraris, 0 quilômetro, puro sangue, por um governo corrupto e inepto? Você está disposto? Você está disposta? Eu não estou. Então, nem eu, nem milhões de investidores e milionários pelo mundo não estamos dispostos a financiar governos abortistas, nós não estamos dispostos a financiar governos que têm como pauta ações contra os interesses das empresas. Nós não temos interesse em pagar impostos para financiar governos comunistas. Não temos interesse. Então, o que os inteligentes do mundo estão fazendo? Pagando engenheiros de fintech para criar um sistema financeiro paralelo a essa corja dos bancos e dos governos. Esse sistema financeiro paralelo é o novo caminho para pagar e receber. Está precisando de profissional nessa área. Agora vamos lá, tem mais uma área aqui, ó, já falei pra caramba, né? Tem mais uma área que é a área de robótica. Muito emprego nessa área, olha isso. Na área de robótica estão precisando de engenheiro mecânico com especialização para atender automação de indústria na área de saúde e exploração espacial. Vamos lá, gente. Área de indústria e área de saúde. Aqui em Dubai, eu estou te dando exemplo de Dubai porque eu vivo aqui. Aqui em Dubai, quando você chega num hospital, tem as farmácias dentro do hospital.
Então você compra o remédio muito mais barato do que você compraria numa farmácia fora de um hospital. Então você chega lá, você paga pela consulta, que é extremamente barato, e aí você é atendido pelo médico. O médico vai te dar uma receita online que você vai receber no aplicativo pelo celular, ela não é de papel, você vai receber ela pelo celular e aquilo fica dentro do sistema do hospital. Aí você chega lá na farmácia do hospital, não tem ninguém. É uma vitrine de vidro ali e você coloca lá o número da tua Emirates ID, que é o teu número de identidade, e aí vai pular na tela o nome dos remédios que o médico te receitou. Você vai ali na máquina, paga um valor simbólico e o robô, o braço do robô, vai lá na prateleira, pega o remédio, bota dentro da sacola, da esteira, a esteira vem para uma sacola e você recebe. Ou seja, não tem roubo de remédio, não tem como vir um remédio errado, não tem como te entregar um remédio com uma dosagem errada, não tem participação humana. É um robô que faz isso. E as empresas estão precisando disso em todas as áreas. Em todas as áreas. Então está precisando demais de engenheiro mecânico que trabalhe com a área de robótica. Pergunto a você. Quantos engenheiros especializados em robótica você conhece? Me diga quantos. Coloca aqui nos comentários do vídeo quantos você conhece. Mas responda honestamente. Quantos você conhece? Nos meus quase 50 anos de vida, eu conheço 2, que eu conheci aqui em Dubai. Vamos lá. E os 2 que eu conheci em Dubai eram 2 chineses que moram aqui em Dubai. Vamos para o próximo aqui, ó. Big Data. Nessa área também está contratando muito. Está precisando na área de Big Data de engenheiro para atuar no armazenamento de dados e desenvolvimento de tecnologia nesta área. As empresas de tecnologia aqui em Dubai, tem aqui uma cidade, um bairro inteiro, né? Chamado Internet City. É onde tem os gigantes da tecnologia. Na Internet City, fica aqui perto de casa. A Internet City, ela tem lá o prédio da Apple, da Microsoft, da IBM, da Oracle, da HP, tem vários. Os gigantes da tecnologia estão todos aqui. Tem da Huawei, todos eles estão aqui. Da Sony. Muito bem. O que esses caras estão fazendo ali? Desenvolvendo tecnologia. Botando dinheiro na mão de especialistas para desenvolver projetos. E aí? Você tem qualificação para botar o teu currículo e ser chamado por esses caras? Porque eles estão contratando. O salário mais pífio ali, mais bobo, mais imbecil ali, o mais otário ali, está ganhando 500 mil reais por mês. Estamos falando de 100 mil dólares. Só para poder ficar pensando, para desenvolver projeto. Não é para executar nada, é só para desenvolver tecnologia. 500 mil por mês só para você parar para pensar como é que você vai fazer aquilo, como é que você vai resolver aquele problema. E aí? Quantos você conhece para indicar? Muito bem, né? Outra aqui, ó. Para a gente terminar esse vídeo, que as outras oportunidades eu vou colocar disponível lá na área de membros aqui do canal. Se você ainda não é membro, você aperta aí no botãozinho Quero Ser Membro, tem uma taxinha aí para pagar, uma bobagemzinha aí, e aí você pode ser membro aqui do canal. Outra, engenharia de alimentos. Olha isso, hein? Operador de máquinas agrícolas controladas via satélite. Até o motorista do caminhão e do trator está com os dias contados. Porque antigamente, o cara que tinha a terra, o dono da terra, ele ficava muito preso no campo, porque era ele e os filhos que cuidavam da lavoura. Agora, ele deixa de ser o fazendeiro cuidador da lavoura para ser o gestor da terra. Olha como é que muda a visão. Olha, você pega
um carro, sai de São Paulo para o Rio de Janeiro, pega a Dutra. Você vai ver você vai andar umas 6 horas de carro. Quando você pega a Dutra de São Paulo para o Rio ou do Rio para São Paulo, tanto faz. Você vai ver quilômetros e mais quilômetros e mais quilômetros de terras absolutamente improdutivas. Mas são centenas de quilômetros de terrenos vazios criando mato. Tudo com cerca. Se você botar uma barraquinha ali, aparece logo o dono. Tudo com cerca de arame farpado. Mas só produzindo mato. Não tem nada. Mas é fácil de explicar por que não tem nada. Primeiro, não há linha de financiamento suficiente para produzir alguma coisa ali. Segundo, o dono da terra não tem preparo, às vezes, intelectual para solicitar um financiamento ou tocar aquilo como um negócio. Muitas das vezes ele herdou aquele pedaço de terra, é dele e ele não sabe o que vai fazer com isso, aquilo está lá criando mato no meio, da rodovia lá. No mundo inteiro, o que os governos estão fazendo? Isso já se faz na China há 50 anos, tá? O governo faz assim, ele te concede um pedaço de terra para você plantar, para você produzir. E ele não te dá a propriedade da terra, ele te dá uma concessão para você explorar aquela terra por 20 anos, podendo ser renovado por mais de 20 anos. E além disso, ele te dá uma linha de financiamento para tu comprar trator, para tu comprar isso, para tu comprar aquilo. Então você vira empresário da terra, você não é mais fazendeiro. A nova visão do novo mundo é que você vire gestor da terra. Você vire o administrador daquilo. Ninguém mais quer você com a enxada na mão. Os teus filhos não querem mais fazer o trabalho que você faz na terra hoje. Teus filhos não querem mais pegar na enxada. Teus filhos querem estudar na cidade grande. Teus netos não querem mais saber de passar nem um final de semana na fazenda e nem no sítio do avô. Eles querem ir para a cidade grande. Porque essa nova geração não quer saber de trabalhar duro como os antigos faziam. E não estão errados. Eu não quero, você também não quer. É ou não é? Então a gente não pode nem criticar quem não queira fazer, porque a gente também não quer fazer. Mas agora, se alguém chega para você e fala assim, olha a diferença, olha, eu vou te dar aqui 5 hectares de terra para você plantar, está aqui, ó, o terreno está aí. Para você plantar tem mato, primeiro você vai ter que tirar o mato, aí depois você vai ter que arar a terra, você vai ter que comprar semente, você vai ter que fazer isso daí, a plantação crescer, depois você vai ter o trabalho de vender isso daí e vai deixar uma partezinha para o governo de imposto. Quantas pessoas você conhece que têm interesse em fazer isso? Eu conheço quase ninguém. A maior parte dos meus amigos gostam do agronegócio, só querem a parte do negócio. A parte do agro deixa para quem cuida. Então, agora, vamos botar a mesma situação, mas um pouco diferente. Aí chegar para você e falar assim, eu vou te dar aqui 5 hectares de terra, nós vamos te dar uma linha de financiamento para você comprar tratores que vão ser guiados via satélite, não precisa ter o motorista em cima do trator. Nós vamos te dar linha de financiamento para você comprar insumos e toda a tua produção, a Câmara de Comércio se encarrega de exportar para você e te ajudar a fazer venda. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Agora você não é mais um camponês, agora você não é mais o agricultor, agora você é o empresário da terra. E isso está acontecendo no mundo todo. No mundo todo. Leandro, no mundo todo, e como é que vocês estão fazendo em Dubai? Dubai já está autossuficiente em produções de muitas coisas. Eu tinha no início importado muito morango do sul do Brasil aqui para Dubai. Agora já não consigo mais. Sabe por quê? O Emirados Árabes se tornou autossuficiente em produção de morangos. Chamaram os especialistas, inclusive 2 brasileiros, construíram grandes galpões, que são verdadeiras estufas, onde eles fazem uma irrigação artificial
e ali dentro é produzido morangos. Então, o Emirados Árabes Unidos, inclusive a terra, o adubo também foi importado do Brasil. O Emirados Árabes Unidos está autossuficiente em produção de morango e está fazendo isso para muitos outros tipos de alimento. Porque lá não tem mais o camponês, até porque era tudo areia. Ele vai plantar o quê na areia? Nada, né? Então, aqui em Dubai, eu estou falando de Dubai porque eu moro aqui, mas isso está acontecendo em Portugal, isso está acontecendo na França, isso está acontecendo nos Estados Unidos, há 15 anos que isso está acontecendo nos Estados Unidos. Na China, isso já acontece há 25 anos, onde não se precisa mais do agricultor, precisa-se do empresário do campo. É outra coisa. Empresário do campo é uma coisa, agricultor é outra. Então está precisando desse tipo de profissional. Outra ainda na parte de engenharia de alimentos, produção de alimentos resistente a pragas para que não haja uso de agrotóxico. O uso de agrotóxico é nocivo à saúde e é muito caro. Torna o produto mais caro lá na ponta da linha. Então, o que os países estão precisando? De especialistas, engenheiro em produção de alimentos para fazer alimentos geneticamente modificados resistentes a pragas, para que o próprio alimento, o gafanhoto não queira ir lá comer ele, a larva não queira comer ele, ela recuse ele, de forma que não precisa usar agrotóxico. Isso são algumas profissões. Aí eu pergunto a você, as escolas, o segundo grau brasileiro, está formando gente que vai ter esse nível de capacidade para executar esse tipo de trabalho? Você acha que o sistema de ensino no Brasil está apto para isso? Você acha que o sistema de ensino em Angola, na África do Sul, em Portugal, na Espanha, na França, consegue atender essas exigências? Eu te respondo com um retumbante não. O sistema de ensino no Brasil e em todos esses países que eu acabei de falar estão falidos, tem que acabar e começar de novo. Começar fazendo uma reciclagem dos professores, que 99% sequer sabem falar inglês. Então, na minha modesta opinião, eu acho que tem que começar fazendo uma reciclagem nos professores. Meu amigo, nós vamos te dar 2 anos para você estar apto a dar uma aula em inglês. Você tem que conseguir se comunicar em inglês. Se você não conseguir se comunicar em inglês, nós vamos te dar 2 anos, vamos te dar o curso, vamos te dar os livros, vamos te dar toda a capacidade para você aprender a falar inglês. Se você não tiver essa capacidade em 2 anos, você vai ser exonerado e demitido do sistema de educação, porque você não vai prestar mais. Porque você vai ter que sempre buscar informação no que há de mais moderno. Gente, se você for pegar todo o compêndio do conhecimento humano, menos de 1% está em português. Ou seja, a pessoa que só sabe falar português, ela tem acesso a menos de 1% do que o planeta sabe. Ou seja, está analfabeto. Está um completo ignorantão. Então, um professor que hoje ele fala, eu não consigo falar inglês, eu não sei falar inglês, tem 2 caminhos para ele, tem que perguntar para ele, você quer que a gente te dê um curso para que você em 2 anos, 2 anos e meio esteja com capacidade de se comunicar em inglês, ou você quer ser exonerado agora? Porque não tem outro caminho. Ter um professor que não fala inglês, você não vai ter uma pessoa capacitada para buscar todo o conhecimento que existe de tecnologia no planeta para ensinar o aluno na sala de aula. Você vai estar formando um zero à esquerda. É ou não é? A grande realidade é essa. Então, já me estendi demais aqui nessa live de hoje, então vamos deixar aqui para o resto do nosso bate-papo sobre as profissões, lá na área dos inscritos aqui do canal. Inscrito não, membros aqui do canal. Eu peço a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, que coloque aqui na descrição do vídeo, nos comentários, de que cidade você está assistindo esse nosso vídeo,
Deixa aí o seu like, me segue lá no Instagram, no TikTok, que é @eu-sou-Leandro-Monteiro, e a gente se encontra no nosso próximo vídeo, na nossa live de amanhã. Muito obrigado pela sua atenção e até lá!